Se Jesus Cristo escolheu para si 12 apóstolos, que depois que creram nele, tiveram suas vidas verdadeiramente transformadas pelo Senhor e chegaram até mesmo a perder as suas vidas por conta do Evangelho, que a graça seja convosco. Os apóstolos que nós temos hoje são uma fraude, são uma vergonha, são emissários de Satanás. No meio dessa modinha apostólica, nós temos aí alguns que, depois de já serem bispos de igreja, foram presos, saindo do Brasil com dinheiro escondido. Tem apóstolo que criou o movimento aí de acordo com ele, segundo a revelação de Deus, movimento conhecido como G12 de discipulado, mas que no final das contas só usava essa pirâmide apostólica para poder cometer abuso religioso e colocar cabresto em cima daquelas pessoas que estavam debaixo da sua liderança. Nesse vídeo eu vou te mostrar que não existem mais apóstolos nos nossos dias e todas as pessoas, todos, sem exceção, aquelas pessoas que se dizem apóstolos hoje, elas não são. Na verdade, são inimigos da cruz de Cristo. Eles não servem ao Deus vivo, não servem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e não são direcionados pelo Espírito Santo. O Deus deles, como o próprio apóstolo Paulo bem diz, é a sua vaidade, o desejo de ser reconhecido, a ganância. E você pode ter certeza, nenhum desses que se dizem apóstolos hoje querem cruz ou a palavra de Deus. O que eles querem é fama e palco. Hoje eu vou te mostrar tudo isso aqui no canal, como sempre, à luz da palavra de Deus. E aí, pra gente poder começar esse vídeo, eu quero dividir o vídeo hoje em 5 partes, para ele ficar mais didático, mais prático de entender. Na primeira parte, eu vou te mostrar a raiz do problema. Como que esse movimento maldito, conhecido como movimento apostólico, surgiu no nosso país. Na segunda parte, eu vou te mostrar que isso não é nada novo, não é nenhuma invenção de Satanás, como eu sempre falo com vocês, né? Satanás não cria nada novo. Ele só pega suas mentiras antigas, reembala e tenta apresentar pra gente. Então, na segunda parte do vídeo, eu vou mostrar pra vocês que lá nos tempos de Paulo, essa praga chamada de falsos apóstolos já existia, inclusive foi combatido pelo próprio apóstolo Paulo, e vou mostrar pra você um texto nas Sagradas Escrituras que mostra a orientação de Cristo sobre como nós devemos tratar aquelas pessoas que se dizem apóstolos e que na verdade não são. Na terceira parte, eu vou mostrar para você na Bíblia quais são os pré-requisitos para que alguém possa ser de fato um apóstolo. Você vai entender que nenhum desses que se diz apóstolo hoje em dia, nenhum deles são. Na quarta parte, eu vou te mostrar a missão real dos apóstolos e por que nenhum desses de hoje em dia tem direito de se apropriar desse título. E para a gente encerrar, nós vamos entender então o que a Bíblia fala, como nós devemos agir, como nós devemos proceder quando nós encontramos esses lobos vestidos de ovelha no meio das nossas congregações. Como que essa maldição, essa praga surgiu no nosso país, esse movimento apostólico? Basicamente, de acordo com o que se pode apurar, esse movimento apostólico ele surgiu no nosso país no campo de influência do movimento conhecido como movimento neopentecostal. O movimento neopentecostal chegou aqui por volta do final da década de 80, início da década de 90, e esse movimento apostólico ele foi um desdobramento do movimento neopentecostal que começou, de fato, na primeira década dos anos 2000. Existem 2 linhas, entre aspas, sucessórias, né, desse movimento apostólico no nosso país, e a primeira dessas linhas começa com um cidadão maldito chamado Rony Chaves, que, de acordo com ele mesmo, né, veio da Costa Rica, depois de ter sido autoproclamado apóstolo lá, e ungiu aqui no nosso país os 4 primeiros apóstolos. De acordo com os ungidos por esse apóstolo, né, nós temos, por exemplo, aí a Valnice Milhomes e o Gessé Cardoso. Esses foram aí os proeminentes, os precursores do movimento apostólico do nosso país, a reforma apostólica do nosso país. A segunda linha dessa festa apostólica, né, essa banalização do movimento apostólico, ela é datada no ano de 2006, quando o René Terra Nova, de acordo com ele mesmo, né, vozes da própria cabeça ou vozes de Satanás, ungiu os primeiros 7 apóstolos do Brasil e, segundo ele é o pai de todos os apóstolos aqui da nossa nação. Como vocês podem perceber, dando um Google aí, até procurando no YouTube, essa praga, né, é igual a infestação de carrapato. Isso aí se alastrou pelo nosso país, e desse movimento aí surgiram pessoas, como eu já citei, né? O Estevão Hernandes, o apóstolo que saiu com dinheiro escondido do Brasil, e talvez aí um dos mais famosos, um dos apóstolos mais queridos da cristandade, ou não, né? O apóstolo Valdemiro Santiago. Mas isso é enganar? Não, você que está enganado. Mas e aí? Quais eram as alegações desses supostos, né, desses ditos apóstolos, para reinaugurar todo esse movimento apostólico? Junto com esse avivamento neopentecostal, eles enxergaram que o texto de Efésios capítulo 4, versículo 11, deveria ser uma realidade que nós teríamos, né,
que viver aqui nos nossos dias. Falando sobre Jesus, né, para a edificação da sua igreja, Paulo fala o seguinte: ele mesmo, Cristo, né, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e edificação do corpo de Cristo. Então, diante desse texto aqui, esses usurpadores da fé cristã, eles entenderam que o movimento apostólico ele deveria ser reativado. Isso é um dom espiritual, né? O dom de apóstolo, o dom de pastor e mestre, o dom de evangelista e o dom profético, né? Então eles entenderam que nesse movimento de reavivamento, nesse movimento de reativação dos dons espirituais, o movimento apostólico ele também não poderia ficar de fora. De acordo com a alegação da maioria desses apóstolos, a igreja do nosso país estava da forma que se encontrava e ainda se encontra, né? Porque não tinham apóstolos para exercer governo, para exercer autoridade. Apóstolos que iriam bater de frente ali com o reino de Satanás. Assim como os apóstolos do Senhor lá atrás eram aqueles que lideravam a igreja, de acordo com eles, as igrejas dos nossos tempos estavam ali capengas, né? Porque faltavam os apóstolos. E agora, por revelação, por ordenação direta da parte do Senhor, eles eram os apóstolos levantados por Deus para poder resolver esse problema de maneira definitiva. Seria por meio desses novos apóstolos, né, que o Senhor continuaria trazendo revelações, declarações proféticas. A tua prosperidade é a minha felicidade. E em concordância, eu quero declarar: Deus está te preparando para você viver de milagres, de libertações e de grande prosperidade. Você crê? Inclusive, se você entrar no site do Ministério Internacional da Restauração, que é um ministério desses aí apostólicos, né, você vai ler lá com muita clareza que foi, de acordo com eles, né, René Terranova quem construiu, com essas palavras, René Terranova construiu um dos maiores avivamentos que já aconteceram. Então todo esse entulho, todo esse lixo teológico, todo esse câncer que foi infiltrado no meio das igrejas evangélicas, tem muito da culpa desses ditos apóstolos, né? Foi basicamente aqui um resumo, foi dessa maneira que o movimento apostólico surgiu no nosso país. Antes da gente passar para a segunda parte, você pode estar se perguntando, né? Tá, mas o que esse povo então ganhou com tudo isso? Isso é muito fácil de se ver, né? Basta você olhar para o patrimônio desses ditos apóstolos, você vai perceber como eles enriqueceram, como eles ficaram famosos, como eles começaram a ser cultuados, tiveram poder e seguiram nesse rumo. Por meio desse suposto movimento apostólico, muitas pessoas foram magoadas, muitas pessoas foram manipuladas, igrejas foram destruídas, enquanto eles eram ali envaidecidos, elevados pelas mãos do próprio Satanás. Agora, se esse suposto movimento apostólico prometia uma reforma, um avivamento, algo do tipo, quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, nós percebemos que é só mais engano e mais mentira de Satanás. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 13, olha o que o apóstolo do Senhor fala. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo está falando, muito provavelmente, de acordo com o que nós entendemos a partir da primeira e da segunda carta que ele enviou para os Coríntios, que esses falsos apóstolos eram homens que se diziam debaixo da autoridade da igreja, se diziam ali representantes da igreja cristã de Jerusalém, se diziam até mesmo homens enviados por Deus, mas que estimulavam o povo de Corinto, os cristãos de Corinto, a doutrinas que não eram bíblicas. Doutrinas que podiam envolver desde libertinagem, licenciosidade, até mesmo algumas questões de divisão, como nós vemos ali na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Quando nós vemos os embates do apóstolo Paulo com relação a essas pessoas, nós percebemos que a motivação deles, lá na era da igreja primitiva, era rigorosamente a mesma que esses homens ditos apóstolos do nosso tempo têm. Desejo por influência, glória humana, vaidade. Eles vivem por ganância, vivem por altivez, vivem por soberba e vivem para serem vistos. Um outro texto que também fala sobre isso é o texto de Apocalipse capítulo 2, no versículo 2 também. Vou passar aqui o Apocalipse 2:2. Mais uma vez, fica claro pra gente que falsos apóstolos já existiam lá na era da igreja do Senhor, na era primitiva, né? Olha o que o nosso Senhor fala à igreja de Éfeso. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo declaram apóstolos e não são, e assim os achaste mentirosos. Aqui a orientação do Senhor também é muito clara aos nossos olhos, né? É o próprio Jesus quem está falando por meio de João, que a igreja de Éfeso foi eficaz em confrontar esses falsos apóstolos por meio da sua doutrina. Então já é mais um texto para que a gente consiga entender que esse suposto movimento apostólico, essa reforma apostólica, não tem nada de nova. É só mais e mais mentira que Satanás tenta trazer para os nossos dias. Quando a gente avança um pouco mais na história da igreja, nós vemos que no segundo século, no contexto do gnosticismo, isso também acontecia. Muitos falsos apóstolos surgiram, principalmente nesse contexto, né, alegando que
os apóstolos do Senhor não foram bem compreendidos, não tinham entregado a revelação do Senhor de maneira completa, e agora Deus estaria levantando esses novos apóstolos gnósticos para poder dar continuidade naquele movimento que começou com os apóstolos e para esclarecer para a igreja aquilo que ficou faltando da parte dos apóstolos do Senhor. Nesse período da história, nós tivemos os discípulos dos apóstolos se empenhando em combater esses hereges, seguindo a orientação do próprio apóstolo João, em 1 de João capítulo 4, versículo 2. Eles colocavam à prova a doutrina desses falsos apóstolos gnósticos e mostravam que eles eram falsos apóstolos. Irineu de Lyon, um dos pais da igreja, na sua obra Contra as Heresias, também combate esse movimento inicial ali dos falsos apóstolos, no contexto do gnosticismo. Tertuliano também produz algum material onde ele expõe a heresia dos gnósticos, afirmando que a palavra de Deus deveria ser a nossa única fonte de fé, a nossa única regra e prática da fé cristã. E Hipólito de Roma produz uma obra conhecida como A Refutação de Todas as Heresias, onde, ao longo das suas páginas, ele deixa ali bem claro que naquela época já existiam muitas seitas apostólicas e muitas pessoas que se diziam apóstolos, mas que não eram e que precisavam ser combatidos. Então, só por esses relatos bíblicos e também históricos que eu expus para vocês aqui, fica bastante claro que não existe nada novo debaixo do reino dos céus, né? Os falsos apóstolos que nós temos hoje, ao invés de serem a continuação dos apóstolos do Senhor, eles são apenas a continuação satânica dos falsos apóstolos lá da era da igreja primitiva. Passando agora aos pré-requisitos para que alguém possa, né, ser chamado de apóstolo, vocês vão perceber que fica impossível que nos nossos dias, no nosso meio, exista qualquer pessoa que atenda a qualquer um desses requisitos, gente. É impossível. E o primeiro requisito é que o apóstolo, né, o candidato ao apóstolo, tenha sido uma pessoa que andou com Jesus nos dias do seu ministério terrestre e que tenha sido testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Jesus tem que ter aparecido para ele ali, ó, em carne e osso glorificado, né, para que essa pessoa atenda a esse primeiro pré-requisito para ser apóstolo. Em Atos capítulo 1, versículos 21 e 22, quando os apóstolos do Senhor vão substituir Judas, né, que havia suicidado, olha o que é colocado como pré-requisito para que alguém, né, posteriormente seria Matias, mas para que alguém integrasse ali esse ciclo apostólico. É necessário, pois, que esse candidato ao apóstolo tenha acompanhado todo o tempo em que Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até os dias em que dentre nós foi levado às alturas, e um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. E aqui eles vão propor alguns nomes, o vencedor vai ser Matias, mas aqui já temos dois pré-requisitos bem claros. Não sou eu que estou inventando, não é a teologia reformada que está inventando. São os próprios apóstolos do Senhor que estão estipulando essa regra. Alguém que tenha caminhado com eles no período do ministério terreno de Jesus, ministério carnal de Jesus aqui na Terra, a encarnação de Jesus aqui na Terra, e também que tenha sido testemunha ocular, está escrito aqui, ó, testemunha conosco da ressurreição de Cristo. E aí eu pergunto para vocês, Valnice Milhomes, Estevão Hernandes, qualquer um desses viu Jesus enquanto encarnado? Qualquer um desses recebeu a aparição, viu Jesus ressurreto no meio deles? Não! Quando nós olhamos para o apostolado de Paulo, nós vemos que Jesus apareceu para ele. Paulo testemunhou Cristo glorificado, ele diz isso, ele viu o Senhor, o próprio apóstolo Paulo atesta. Não vi também o Senhor, na sua carta enviada aos Coríntios. Então, todos os apóstolos, eles atendem esses pré-requisitos. O segundo pré-requisito é que o apóstolo tenha sido chamado pela boca do próprio Senhor Jesus. Ao longo dos escritos dos evangelhos, nós vemos Jesus chamando nominalmente cada um dos seus apóstolos, e quando nós olhamos para a figura do apóstolo Paulo, ele assegura a mesma coisa. A estrada para Damasco foi o seu milagre. Sim, a estrada para Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Quem é esse Senhor? Quem é esse Senhor? Eu sou Jesus, a quem persegues. Ele atesta em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, que ele foi chamado pelo próprio Deus para ser apóstolo do Senhor. Aqui, ó. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então, além de testemunha ocular de Cristo, o apóstolo precisava ter sido chamado, gente, pela boca do próprio Senhor. Por quê? Porque essas pessoas iriam falar em nome de Cristo. Elas seriam porta-vozes de Cristo aqui na Terra. Existem distinções entre o ministério apostólico e o ministério dos profetas, mas também existe uma continuidade. Assim como os profetas foram levantados por Deus, foram comissionados por Deus, para, dentre outras coisas, proclamar a voz de Deus para as pessoas, conforme está escrito em Hebreus capítulo 1, os apóstolos também foram chamados pelo Deus Filho como testemunha dele, como boca dele para todas as nações dessa terra. Um outro pré-requisito para que alguém tenha sido de fato um apóstolo do Senhor
é que essa pessoa tenha operado muitos sinais, prodígios, poder da parte do próprio Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 aqui, ó, na carta seguinte, olha o que o apóstolo Paulo fala sobre o seu ministério. Pois as credenciais do meu apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Eram homens que se moviam no poder de Deus, gente. Esses milagres que os apóstolos faziam, eles autenticavam que aqueles homens eram, de fato, enviados por Deus. Os milagres faziam parte do cotidiano dos apóstolos. Então, quando os apóstolos morrem, a quantidade, né, o volume desses milagres, ele diminui bastante no meio das nossas igrejas. Mais uma vez, não estou falando que não acontecem milagres mais hoje, só estou falando que, com a morte dos apóstolos, o volume, a quantidade desses milagres reduziu bastante. E isso é fato, né? Só a gente comprovar na prática. Nesse ponto aqui é interessante que, historicamente falando, você vai perceber que nenhum dos discípulos dos apóstolos tentou arrogar para si a credencial de apóstolo, né? Nenhum dos discípulos ali falou assim: ah, não, agora João morreu. Eu agora serei apóstolo. Em nenhum momento da história você vai identificar, por exemplo, o bispo Policarpo de Esmirna, um discípulo do apóstolo João, falando assim: ah, não, João morreu, agora eu sou o apóstolo. Eu era discípulo dele, eu tenho o direito de ser apóstolo. De maneira nenhuma. Os cristãos primitivos, sobretudo os pais da igreja, principalmente aqueles que eram discípulos dos apóstolos, sabiam muito bem que o dom apostólico, ele era para aquela época. Daqui a pouco eu vou falar por quê, tá? Então nenhum deles se autoproclamou apóstolo, ou nenhum deles tentou usurpar esse ofício, esse ministério da igreja. Ainda falando, né, sobre os pré-requisitos do apóstolo, ele deve ter sido ensinado, deve ter recebido a sua doutrina do próprio Cristo. Paulo recebeu diretamente de Cristo, e os demais discípulos, apóstolos do Senhor, também receberam. E um outro requisito, né, se é que eu posso chamar assim, é que os apóstolos, eles sofreram. Eles padeceram, quase todos, inclusive, morreram, foram martirizados pelo Evangelho. O apóstolo João, por exemplo, que não foi martirizado, ele teve uma vida, assim, bastante difícil por conta da sua defesa, por conta do seu ministério apostólico diante do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 9, olha o que o próprio apóstolo Paulo fala sobre o ministério apostólico, né, sobre os selos do ministério apostólico. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto aos anjos como aos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos fadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos suportamos, quando caluniados, procuramos fazer conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. E aí eu vejo o relato de Paulo e contrasto com os apóstolos dos nossos dias, né? Enquanto os do Senhor padeciam por todos esses tipos de sofrimento, espancamento, insulto, ofensa, Paulo falando aqui, ó, o lixo do mundo, tratado como escória, os apóstolos de hoje estão fugindo para os Estados Unidos, escondendo dinheiro na sua bagagem. São os apóstolos que querem os melhores lugares, são aqueles que se dizem pai-apóstolos e que têm o único foco, gente: vaidade, soberba, arrogância e culto a Satanás. Só isso. A diferença é basicamente essa. Enquanto os apóstolos do Senhor reconheciam a glória de Cristo, os apóstolos de hoje, eles querem a glória para si. Ah, não, pastor, mas a palavra apóstolo também significa mensageiro, também significa um missionário. É por isso que eu uso apóstolo. Não, mentira. Você usa apóstolo por vaidade. Porque se não fosse por vaidade, você podia usar até mesmo missionário, mensageiro. Mas você que é apóstolo, se diz assim hoje em dia, que sabe que está fazendo isso pelo título, pela soberba, pela vaidade do título. E agora, partindo para a quarta parte desse vídeo, vou colocar mais um argumento para vocês definitivo, se é que os demais já não foram, né? De por que é impossível existir apóstolo nos nossos dias, que é a função apostólica. Então vamos lá, gente. Mais do que liderar, mais do que pastorear, mais do que conduzir a igreja do Senhor, os apóstolos também tinham um papel central para a fé cristã, que é lançar os alicerces, as bases, as doutrinas que todos nós que somos cristãos devemos crer. Se você ler o texto aqui que eu já citei para vocês várias vezes, de Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, está escrito assim, olha, e perseveravam os novos cristãos, né, na doutrina dos apóstolos. Já em Efésios capítulo 2, versículo 20, olha o que está sendo dito. Efésios 2, 20. Edificados, pois, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Gente, os apóstolos escreveram Bíblia. Os apóstolos escreveram palavra de Deus. No nosso curso de Bibliologia e Interpretação Bíblica, eu abordo isso com mais profundidade, onde nós falamos sobre a inspiração bíblica, sobre a autoridade da palavra de Deus. E os apóstolos, como nós acabamos de ler, eles produziram as bases da nossa fé aqui no Novo Testamento.
No Antigo Testamento, essa era a função dos profetas. No Novo Testamento, tudo que está aqui no Novo Testamento foi escrito pelo Senhor usando os apóstolos. E aí eu te pergunto, que nova doutrina qualquer um desses picaretas da fé teria para lançar para cada um de nós? Que novo fundamento? Que novo alicerce? Se a Bíblia está dizendo que a igreja do Senhor perseverava na doutrina dos apóstolos e que era edificada sobre a doutrina dos apóstolos, que nova revelação, que nova doutrina a Valnice Milhomes tem para trazer para a gente? O Estevão Hernandes tem para trazer para a gente? Só heresia e cachorrada. Então a igreja pode escrever o evangelho dela? Pode. Pode escrever o evangelho dela. Ela tem autonomia e autoridade para definir. Para definir. Apóstolo Paulo escreveu. Entendi. Então aquilo que você diz pode pegar todos os trechos. que o firme fundamento da fé é Cristo. Então o senhor reverteu isso para a igreja. Isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia? O que é que esses homens de hoje em dia, esses apóstolos de hoje em dia, têm de novo para ensinar para a igreja do Senhor? Quando você falar de apóstolo, entenda uma coisa, Bíblia Sagrada. Quando você falar de apóstolo, entenda uma coisa, doutrina. E aí eu te pergunto, esses hereges vão criar a Bíblia nova agora? Os apóstolos, gente, traziam doutrina. Eles nos comunicaram a revelação do Cristo. E essa revelação, que nós chamamos de revelação especial em teologia, está fechada. A missão dos apóstolos já foi cumprida. Quando eu assumo que existem novos apóstolos, eu estou dando base para a picareta da Ellen White, estou dando base para o picareta do Joseph Smith lá dos Mormons, que falou que tinha um novo evangelho. Eu dou base para o picareta lá do Espiritismo, que criou um evangelho segundo o Espiritismo. Então isso é muito sério. Aceitar essas doutrinas de apóstolos é cometer suicídio na igreja do Senhor. Isso já está estabelecido desde a época de Cristo. O ministério apostólico acabou lá. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, fala sobre esses ministérios, mas aquilo não significa que todos esses ministérios eles têm que ter continuidade ao longo de toda a história. Como já ficou claro aqui, o ministério apostólico foi para aquele tempo. Eles viveram a obra que o Senhor determinou e aquele ministério ficou para aquele tempo. Lançar fundamento, interpretar a revelação da parte do Senhor e estabelecer as lideranças da igreja, os presbíteros, os pastores e por aí vai. Qualquer um, portanto, que se diga apóstolo nos nossos dias, não passa de enganador. Todos os apóstolos que nós temos hoje são enganadores de nações. Agora, para a gente finalizar, fica a pergunta, né? O que nós devemos fazer com os apóstolos, aqueles que se dizem apóstolos nos nossos dias? Como eu falei com vocês, gente. Apocalipse capítulo 2 e 2 Coríntios capítulo 11, a orientação é uma só. Confrontar essas pessoas. O que você pode fazer é levar essa doutrina bíblica para o conhecimento da igreja e chamar esses homens ao arrependimento. A igreja, ela tem esse dever. Nós que somos cristãos, cada um de nós que somos cristãos, tem o dever de julgar essas pessoas. Sempre tem um falso crente, ou então um novo crente na fé aqui, que vem aqui no canal para falar: quem é você para julgar? Não julgueis para que não seja julgar. Quem te constituiu juiz? É a Bíblia quem nos manda julgar. Apocalipse capítulo 2 acabou de falar. Vocês colocaram à prova aqueles que se dizem cristãos, mas não são. E como é que nós vamos saber quem são os falsos e quem são os verdadeiros? Fazendo julgamento. O próprio texto de Mateus capítulo 7, que muitos usam para falar que nós não podemos julgar, não julgueis para que não seja julgado, embora esse texto não fale nada sobre isso, fala sobre julgamento hipócrita, como eu já trouxe para vocês aqui também, esse mesmo capítulo, alguns versículos à frente, Jesus ordena julgar entre aqueles que tinham verdadeiras obras cristãs e aqueles que não tinham. Isso é julgamento. Então nós temos sim que julgar. E a resposta da igreja para esses apóstolos modernos é julgar o ensino deles, julgar essa usurpação deles, julgar essas pessoas, chamá-los ao arrependimento, e se eles não se arrependerem, excluir essas pessoas do nosso meio. Ah, não, pastor, eu só caminho com essa pessoa que eu não sabia. Se você congrega em alguma igreja apostólica, se você está debaixo, né, entre aspas, da autoridade de algum apóstolo, fuja daí. É o próprio Satanás quem está te pastoreando, e agora você já tem esse conhecimento, não há para onde fugir. Já falei com vocês. Jesus veio para trazer espada entre aqueles que amam a sua palavra e aqueles que detestam. Agora é hora de você escolher, né, um lado. Se você, de fato, abraça a doutrina dos verdadeiros apóstolos de Cristo, que eles receberam do Senhor, ou se você vai ser doutrinado por esses apóstolos de Satanás, amém?